E se 25 frases de um rei de 3.000 anos pudessem mudar a forma como você começa a meia manhã, responde a um e-mail difícil, gasta seu dinheiro e ama quem está ao seu lado? Não falo de mágica nem de fórmulas rápidas, mas de princípios práticos que, aplicados diariamente, têm poder para transformar rotinas, decisões e relacionamentos. Esse rei é Salomão, o autor por trás de Provérbios e quem também nos deixou as reflexões de Eclesiastes. E ele nos entrega um mapa para viver com mais clareza, prudência e tranquilidade. Salomão vivia numa época bem diferente da nossa, mas as questões que ele coloca em perspectiva atravessam séculos. Como escolher bem, como falar sem destruir, como administrar recursos e tempo, como lidar com ansiedade e vaidade. Neste percurso, vou apresentar 25 lições extraídas de Provérbios e de Eclesiastes, repartidas em blocos que facilitam a aplicação. Cada lição traz uma referência bíblica, uma explicação prática, um exemplo concreto e uma pergunta que convida você a agir. Não prometo soluções instantâneas, prometo um caminho, a sabedoria como hábito. Se esta palavra está tocando você, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir algo concreto para mudar o dia a dia. Agora vamos aos fundamentos. Eles são a base sobre a qual tudo o resto se apoia. 1. Temor do Senhor como princípio da sabedoria. Provérbios 1:7, Provérbios 9:10. Salomão começa com aquilo que parece óbvio e, ao mesmo tempo, radical. O temor do Senhor é o ponto de partida para toda a sabedoria. Não se trata de um medo servil, mas de uma reverência que orienta as escolhas, protege contra atalhos fáceis e mantém seus valores alinhados. Quando você coloca Deus como referência, decisões difíceis ganham nova perspectiva, o que é lucro imediato, pode se revelar prejuízo moral a longo prazo. Exemplo prático. Antes de aceitar uma proposta de trabalho que exige comprometer seus valores, você avalia não só o salário, mas o impacto sobre sua família e sua integridade. Pergunta para hoje. Em que decisão recente você abriu mão desse princípio em favor de um ganho rápido? 2. Buscar sabedoria ativamente. Provérbios 4:7. Adquirir sabedoria é um chamado para esforço deliberado. Sabedoria não cai por osmose. Ela é buscada, lendo, refletindo, pedindo conselho e praticando escolhas conscientes. Salomão encoraja uma vida estudiosa da realidade. Aprender com erros alheios e próprios. Exemplo prático. Você decide, antes de trocar de carreira, conversar com 3 pessoas que já atuam na área, ler livros sobre o tema e listar os riscos reais. Pergunta para hoje. Que passo concreto você dá para buscar sabedoria sobre um desafio atual? 3. Confiar em Deus e não confiar apenas em sua própria compreensão. Provérbios 3, 5, 6. A confiança que Salomão recomenda não substitui pensar. Ela coloca Deus no centro do processo decisório. Em termos práticos, significa orar, avaliar e seguir adiante com humildade, sabendo que nem todos os detalhes estão sob seu controle. Exemplo prático. Diante de uma escolha financeira grande, como assumir um empréstimo, você ora, consulta seu cônjuge e um conselheiro financeiro, em vez de agir impulsivamente. Pergunta para hoje. Onde você tem agido como se todo o controle estivesse em suas mãos? 4. Humildade para aceitar correção. Provérbios 12:1, Provérbios 15, 31, 33. A sabedoria cresce quando aceitamos correção. Salomão afirma que quem rejeita instrução anda para a ruína. Quem recebe conselho, melhora. A humildade não é autoaviltamento, é reconhecimento de limites e disposição para aprender. Exemplo prático. Num conflito no trabalho, em vez de assumir que está certo, você pede para ouvir a visão do colega e examina se há verdade naquela crítica. Pergunta para hoje. Em que área da sua vida você precisa ouvir alguém em vez de se defender imediatamente? 5. Zeal pela excelência na busca de entendimento. Provérbios 4, 5, 9.
Salomão exorta a valorizar a sabedoria como tesouro, buscá-la com intensidade e protegê-la contra distrações. É um convite à disciplina, leituras, meditação, práticas que moldam caráter, não apenas informações acumuladas. Exemplo prático: criar um hábito matinal de leitura devocional e 15 minutos de planejamento do dia antes de abrir redes sociais. Pergunta para hoje: qual hábito pequeno você pode inserir amanhã para alimentar sua mente com sabedoria? Agora que estabelecemos o alicerce, percebemos que sabedoria não é teoria, é prática diária. Uma lente que muda como você enxerga trabalho, família e finanças. Se isso está fazendo sentido, fique comigo. A próxima sessão trata de caráter e controle pessoal, onde muitas escolhas são decididas antes mesmo de aparecerem. 6. Paciência como força, não covardia. Provérbios 16:72. A paciência que Salomão exalta é domínio próprio. Ser paciente não significa passividade, é controlar impulsos para agir no tempo certo. Quem é paciente evita decisões precipitadas que depois exigirão conserto caro. Exemplo prático: ao receber uma mensagem provocadora, em vez de responder na hora, você espera, respira e decide se uma resposta é necessária. Muitas brigas terminam antes de começar com essa pausa. Pergunta para hoje: qual impulso você pode segurar hoje para evitar arrependimento amanhã? 7. Prudência nas decisões em vez de mera força. Provérbios 14:8, Provérbios 21:5. Salomão valoriza o planejamento e a ponderação. A força bruta ou a pressa podem trazer resultados imediatos, mas a prudência produz frutos duráveis. Pense na diferença entre consertar algo de forma improvisada e planejar uma solução sustentável. Exemplo prático: antes de investir economias, você cria um plano, estabelece metas e considera prazos em vez de apostar em atalhos que prometem enriquecer rápido. Pergunta para hoje: que decisão precisa de mais planejamento e menos impulso no seu calendário? 8. Cuidado com as companhias. Provérbios 13:20. Quem você frequenta influencia suas decisões. Salomão é direto: caminhe com os sábios e você será sábio. Escolha más companhias e colherá prejuízos. Isso vale para ambientes profissionais, amizades e até grupos online. Exemplo prático: se seu círculo de amigos normaliza procrastinação e reclamação constante, seus padrões de trabalho e bem-estar emocional tendem a diminuir. Pergunta para hoje: alguém no seu círculo tem puxado você para hábitos que você não quer cultivar? 9. Honestidade como caminho de longo prazo. Provérbios 11:3, Provérbios 12:22. Honestidade não é apenas moral, é estratégico. Relações baseadas em integridade resistem ao tempo. Salomão lembra que caminhos retos conduzem à segurança, atalhos desonestos geram instabilidade. Exemplo prático: na gestão financeira do lar, opte por transparência sobre dívidas e prioridades, em vez de esconder gastos, o que só gera crise maior. Pergunta para hoje: onde a honestidade pode restaurar confiança em sua vida? 10. Diligência e trabalho árduo. Provérbios 10:4, Provérbios 12:24. A cultura do esforço aparece repetidas vezes em Provérbios. A vida ordenada e o trabalho constante produzem frutos. A ociosidade corrói. Salomão não condena descanso, mas alerta contra a mentalidade de esperar resultados sem investimento. Exemplo prático: em vez de esperar promoção por merecimento automático, você cria um plano de desenvolvimento com metas trimestrais e busca feedback regular. Pergunta para hoje: qual tarefa negligenciada, se retomada com diligência, mudaria seu mês? 11. Evitar a vaidade e o vazio das coisas temporais. Eclesiastes 1:22, Eclesiastes 2:11. Eclesiastes traz a voz do rei olhando para a futilidade das buscas vazias. Riqueza, prazeres e realizações que não enchem o coração. Salomão nos chama a ponderar propósito e eternidade, para que esforços humanos não se reduzam a vento.
Exemplo prático. Antes de comprar algo caro por status, pergunte se isso servirá aos reais objetivos da sua vida ou apenas à aprovação momentânea. Pergunta para hoje. O que você tem buscado para preencher um vazio? E quanto tempo essa solução realmente dura? 12. Domínio da ira. A força da calma. Provérbios 15, 1, Provérbios 19, 11. Salomão observa que uma resposta gentil desarma a fúria, enquanto a explosão de ira causa ruína. O domínio da cólera preserva relacionamentos e reputação. Aprender a responder com calma é uma habilidade que protege seu círculo e sua saúde emocional. Exemplo prático. Numa discussão familiar sobre finanças, em vez de elevar o tom, você pede uma pausa e propõe retomar o assunto com números em mãos. Pergunta para hoje. Quando foi a última vez que você deixou a raiva decidir por você? 13. Trabalho justo e justiça nas relações. Provérbios 22, 29. Provérbios 16, 11. A habilidade e a integridade no trabalho atraem reconhecimento. Salomão liga a excelência profissional com justiça, pagar o que é devido, tratar colegas com respeito e cumprir prazos. Justiça no trato com os outros é uma maneira prática de refletir temor de Deus. Exemplo prático. Como empregador ou chefe de equipe, cumprir acordos e reconhecer esforços gera confiança e uma cultura de responsabilidade. Pergunta para hoje. O que você pode fazer para tornar seu ambiente de trabalho mais justo e produtivo? 14. Prudência financeira e evitar o endividamento e servidão a dívidas. Provérbios 22, 7. Salomão não condena a riqueza, mas adverte sobre o poder que o débito exerce sobre quem o contrai. Planejamento, economia e prudência evitam tornar-se escravo de credores. Exemplo prático. Em vez de parcelar compras supérfluas, você estabelece um fundo de emergência e renegocia dívidas com um plano plausível. Pergunta para hoje. Qual passo simples você pode dar para reduzir sua dependência de crédito? 15. Perigo do orgulho e do orgulho inflado. Provérbios 16, 18, Provérbios 29 e 23. O orgulho precede a queda. Essa máxima salomônica lembra que autossuficiência é arma de queda. Humildade protege suas ocupações, relacionamentos e decisões. Exemplo prático. Ao receber elogios, você reconhece apoio e atribui valor à equipe, evitando centralizar o mérito em si mesmo. Pergunta para hoje. Como você cultiva humildade diante de conquistas? 16. Sabedoria no falar. O poder das palavras. Provérbios 18, 21, Provérbios 15, 4. As palavras criam e destroem. Salomão explica que a língua tem peso. Ela abençoa quando usada com cuidado e fere quando impensada. O exercício de medir as palavras previne feridas desnecessárias. Exemplo prático. Antes de enviar um e-mail crítico, você o redige e o revisa com foco em soluções, não em acusações. Pergunta para hoje. Que mensagem sua pode ser revisada para comunicar mais graça e menos acusação? 17. Evitar ansiedade e confiar no tempo. Eclesiastes 3, 1, 8. Eclesiastes nos lembra: há um tempo para cada coisa. Isso não é apatia, é realismo. Aprender a reconhecer sazonalidades reduz a ansiedade por controlar o incontrolável. Exemplo prático. No planejamento de um projeto largo, estabelecer metas por fases ajuda a manter tranquilidade em vez de tentar controlar cada detalhe de uma vez. Pergunta para hoje. Como você pode planejar em etapas para reduzir a pressão imediata? 18. Valor da repreensão sábia e do conselho amoroso. Provérbios 27, 5, 6. Provérbios 12, 15. A correção feita em amor corrige e apoia. Salomão valoriza conselhos francos e bem-intencionados. Cercar-se de pessoas que dizem a verdade com ternura é um ato de sabedoria. Exemplo prático. Escolher um amigo ou mentor para revisão honesta de decisões importantes, sabendo que críticas construtivas são um presente. Pergunta para hoje.
Quem são as pessoas em quem você confia para lhe dizer a verdade com amor? Ao percorrer essas 18 lições, uma coisa se torna clara. Muitas decisões que parecem grandes são, na verdade, somas de pequenos hábitos. A paciência que você exerce numa conversa, a prudência antes de um gasto, a humildade em aceitar uma correção, tudo isso compõe o tecido do dia a dia. Antes de seguirmos adiante para as lições que tratam diretamente de relacionamentos, fala e administração mais prática, pare um momento. Escolha, entre as lições que leu até aqui, uma que você pode aplicar ainda hoje. Talvez seja pausar antes de responder um e-mail rude, talvez seja revisar o orçamento da família, talvez seja pedir conselho antes de tomar uma decisão apressada. A mudança começa quando uma escolha pequena encontra determinação. A estrada que Salomão aponta não promete um atalho, mas oferece um mapa. No próximo segmento, vamos olhar como a sabedoria molda suas palavras, cura relações e organiza seu tempo e recursos para que a transformação seja visível nas manhãs, nas conversas e nas escolhas que você repetirá daqui para frente. 19. Buscar conselho em vez de navegar sozinho. Provérbios 11, 14, Provérbios 15, 22. Salomão nos lembra que na falta de orientação, as decisões naufragam. Planos bem-sucedidos nascem quando há vozes sábias ao redor. Buscar conselho não é fraqueza, é prudência estratégica. Você amplia a visão, identifica riscos ocultos e encontra alternativas que não havia considerado. No mundo de hoje, isso significa conversar com pessoas que já passaram pelo que você enfrenta. Um mentor na carreira, um conselheiro financeiro ou um amigo que fala aqui a verdade com carinho. Exemplo prático. Antes de aceitar uma oferta de emprego que muda cidade e rotina, agende conversas com alguém da área, com um familiar e com um líder espiritual para mapear impactos práticos. Pergunta para hoje. Quem são duas pessoas a quem você pode pedir conselho antes de fechar uma decisão importante? 20. Usar bem o tempo. Temporadas e prioridades. Eclesiastes 3:1. Provérbios 6:6. Eclesiastes recorda que há tempo para tudo, e a sabedoria está em reconhecer as estações e agir conforme elas. Isso transforma a ideia de pressa. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você aprende a priorizar, estabelecer fases e respeitar limites saudáveis. Um hábito simples é bloquear períodos de trabalho focado, separar tempo para a família e reservar um momento semanal para revisar metas. Essas ações evitam a sensação de estar sempre correndo atrás. Exemplo prático: se você sente que o dia escapa, experimente bloquear 2 horas sem notificações para uma tarefa importante e veja quanto avança. Depois ajuste conforme o resultado. Pergunta para hoje: qual é a primeira atividade que merece um bloco de tempo protegido na sua agenda? 21. Planejar para o longo prazo, não apenas para o impulso do momento. Provérbios 21:5, Provérbios 27:23. A visão curta costuma gerar soluções temporárias. Salomão exalta aquele que pensa adiante. Cuida dos recursos, observa o cenário e toma medidas que rendem frutos duradouros. Planejamento de longo prazo não é adiar a vida, é cuidar das próximas estações sem sacrificar a alegria presente. Isso vale para finanças, poupar para emergência e aposentadoria, carreira, estudar e construir reputação e relacionamentos, investir em diálogo e presença. Exemplo prático: se você recebe um bônus inesperado, ao invés de gastá-lo impulsivamente, destine parte para um fundo de emergência, parte para a educação e parte para uma comemoração com família, equilibrando prudência e vida. Pergunta para hoje: qual pequena reserva você pode começar hoje para proteger seu futuro? 22. Perdoar para restaurar, não para justificar a ofensa. Provérbios 10:12, Provérbios 17:9. Salomão mostra que o amor que cobre falhas
não apaga a verdade, mas impede que ofensas se transformem em ruínas contínuas. Perdoar não é minimizar o erro, é liberar o peso que corrói seu coração e abrir caminho para a reconstrução quando possível. Há situações em que o perdão vem acompanhado de limites. Perdoar não é se colocar novamente em risco, é escolher não viver aprisionado por mágoas. Exemplo prático: em uma briga com um cônjuge sobre finanças, perdoar pode significar admitir erro, pedir desculpas e, ao mesmo tempo, estabelecer um plano prático para evitar a repetição do mesmo comportamento. Pergunta para hoje: existe alguém a quem você precisa oferecer perdão, ainda que isso inclua novas fronteiras de proteção? 23. Cultivar gratidão como prática diária. 1 Tessalonicenses 5:18. Eclesiastes 3:12-13. A gratidão muda o enquadramento do seu dia. Em vez de avaliar tudo pelo que falta, quem pratica gratidão reconhece dons, oportunidades e pequenas misericórdias que sustentam a vida. Esse reconhecimento não nega dores, ele cria resistência emocional e um coração disposto a agir com generosidade. Exemplo prático: comece um diário de gratidão com 3 itens toda noite. Foi um encontro que trouxe paz, uma resposta prática a um problema, um momento de riso com alguém querido, e note como muda sua perspectiva nas semanas seguintes. Pergunta para hoje: por quais 3 coisas você pode agradecer agora, mesmo sendo pequenas? 24. Confiar a Deus suas obras e planos. Provérbios 16:3, Provérbios 3:5, 6. Confiar em Deus não é abdicar do esforço, é alinhar seus passos a uma direção maior, entregando frustrações e reconhecendo limites humanos. Salomão nos lembra que entregar nossos planos ao Senhor traz outra qualidade às decisões: menos ansiedade, mais abertura à correção e maior humildade para reavaliar rotas. Na prática, isso se traduz em decisões que combinam oração, participação ativa e disposição para acomodar mudanças quando o caminho se revela diferente do previsto. Exemplo prático: ao planejar uma mudança significativa, faça um tempo de reflexão e oração, peça conselhos sensatos e estabeleça passos mensuráveis. Isso equilibra fé e responsabilidade. Pergunta para hoje: qual plano você pode, agora mesmo, confiar em Deus com humildade, pedindo direção e abrindo-se a conselho? 25. Guardar o coração, a fonte da vida. Provérbios 4:23. Salomão encerra com um chamado profundo: o que você alimenta internamente molda tudo o que você faz. Guardar o coração é proteger suas convicções, suas emoções e suas motivações, para que nem a ansiedade, a inveja ou a pressa ditem suas escolhas. Isso implica selecionar leituras, conversas e ambientes que reforcem verdade, paz e coragem, e descartar aquilo que corrói a alma. Exemplo prático: se suas manhãs começam ansiosas por causa de notícias ou redes sociais, substitua esse primeiro contato por leitura edificante, oração curta ou planejamento tranquilo. Assim você prepara o terreno para decisões melhores ao longo do dia. Pergunta para hoje: o que você precisa tirar do seu começo de dia para proteger seu coração? Mini ganchos e conexões. Como aplicar essas lições em 3 áreas práticas? Agora que completamos as 25 lições, vamos traduzir isso em ações concretas para 3 áreas que você vive diariamente: trabalho, finanças e relacionamentos. Não é necessário um grande plano de 8 passos. Pequenos movimentos bem feitos, repetidos, produzem mudança. No trabalho, defina 3 prioridades claras para a semana e peça feedback. Salomão valoriza a diligência e a integridade. Portanto, em vez de tentar agradar a todos, escolha 3 entregas que farão diferença e peça revisão de um colega confiável antes de finalizar. Exemplo concreto: se você lidera uma equipe, marque uma reunião curta para alinhar prioridades
e delegar com clareza. Se é colaborador, entregue um relatório com foco em soluções e solicite feedback para crescer. Isso traz reconhecimento real e constrói reputação. Nas finanças, proteja-se criando um fundo de emergência e um hábito de revisão mensal. Use a prudência salomônica. Pague-se primeiro, mesmo que pouco. Renegocie dívidas. Evite comprar para impressionar. Exemplo concreto. Reserve 5% da renda por 3 meses para começar um cofre de emergência. Depois aumente conforme puder. Esse passo diminui a ansiedade imediata e abre espaço para decisões mais livres. Nos relacionamentos, pratique o silêncio estratégico, o pedido de perdão rápido e o elogio sincero. A sabedoria de Salomão, no falar e no perdoar, se traduz em hábitos: responda com calma, corrija com amor e celebre vitórias alheias. Exemplo concreto. Ao perceber uma tensão com alguém próximo, inicie a conversa com uma pergunta genuína e um reconhecimento do que a pessoa faz bem. Ao receber crítica, pergunte para entender antes de reagir. Clímax prático. Escolha uma lição e transforme um dia inteiro. Transformação começa por uma escolha. Escolha uma das 25 lições que mais ressoa com você agora e comprometa-se com uma ação concreta que dure pelo menos 24 horas. Aqui vão 3 sugestões práticas dependendo da lição escolhida. Se você escolheu a lição da paciência, 6. Hoje, antes de responder mensagens difíceis, espere pelo menos 1 hora e escreva a resposta num rascunho. Depois, releia com calma e ajuste o tom para a solução. Se você escolheu a lição do planejamento financeiro, 14, hoje faça um levantamento simples de gastos do mês passado, identifique uma despesa que pode ser reduzida e direcione essa economia para um fundo de emergência. Se você escolheu a lição do buscar conselho, 19, hoje marque uma conversa de 20 minutos com alguém que admira e peça uma opinião honesta sobre uma decisão que está na sua frente. A ação que você faz em um dia cria um novo padrão. Não subestime a potência de um passo bem definido. Reflexão final sobre o processo. Sabedoria como treino, não como mágica. Voltar a Salomão nos lembra que sabedoria é músculo. Precisa ser exercitada. Não se trata de um conjunto de frases bonitas para citar em redes sociais. É um compêndio prático para orientar hábitos. Algumas verdades importantes para carregar com você ao aplicar essas 25 lições. Não espere perfeição imediata. A mudança é progressiva e envolve erros, correções e humildade. Combine disciplina com graça. Imponha limites práticos a si mesmo, mas não destrua sua paz com expectativas inatingíveis. Crie um pequeno sistema de revisão. Semanalmente, reveja uma lição e anote um progresso concreto ou um ajuste necessário. Forme um círculo de conselheiros que falam a verdade com amor. Essa rede é um dos maiores ativos para a vida prática. Bênção e encorajamento. Que você encontre nas palavras de Salomão um mapa prático para viver com mais clareza, menos ansiedade e mais propósito. Que o temor do Senhor, entendido como reverência que guia escolhas, seja a lâmpada para seus passos. Salmos lembra que a palavra ilumina e Provérbios reforça esse caminho. Que pequenas práticas, um momento de pausa antes de reagir, um plano financeiro simples, uma conversa honesta com um amigo, se somem e transformem suas manhãs, suas decisões e seus relacionamentos. Convite final, CTA. Escolha hoje uma das 25 lições e coloque em prática um passo concreto. Conte nos comentários qual lição você escolheu e qual ação obedecerá nas próximas 24 horas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de orientações práticas. Inscreva-se no canal para continuarmos a aplicar juntos essas verdades. Se puder, marque uma pessoa que caminha com você e comece essa transformação em dupla. A sabedoria cresce quando é praticada em comunidade.